Meu nome é Diego Vilas Boas, eu sou psicólogo, especialista em sexualidade humana e hoje nós vamos falar sobre disfunção erétil. Disfunção erétil é um problema que afeta os homens nas suas relações e se sofre em silêncio e se sofre continuamente. Uma vez o problema constatado, mesmo assim ele demora muito até procurar um auxílio do urologista, de um especialista em sexualidade. Esse vídeo então é para falar para as pessoas que elas podem sim procurar atendimentos de qualidade. Eu vejo no meu consultório que muitos homens vêm de anos de sofrimento e ficam imaginando que já não tem mais solução, que vão ter que se medicar para toda a vida. Quando eles descobrem que existe tratamento e que esse tratamento muitas vezes não é necessário nem medicação, eles ficam muito felizes e muito aliviados. Existem tratamentos hoje em dia eficazes, mas que tratam só o sintoma, como por exemplo o uso de comprimidos ou injeções direto no pênis, ou mesmo uso de prótese, que tem indicações clínicas e que devem ser observadas, mas sobretudo que pouco se trata realmente as causas da disfunção erétil. Então quando você for procurar um especialista, é muito importante que ele possa perguntar e que você possa observar com muita atenção se ele vai fazer algumas perguntas. Por exemplo, uma disfunção erétil, para a gente qualificar, não é uma disfunção, uma perda de uma ereção que aconteceu uma vez ou duas ao longo da sua vida sexual. Mas sim a gente tem que olhar a incidência que está acontecendo. Quando a gente constata qual é o motivo real da disfunção, o tratamento já é diferente. Eu vou dar um exemplo bem claro. Se a gente for olhar ao longo da história dessa pessoa, como é que ela funcionava nas primeiras relações, nos novos relacionamentos? Para isso, a gente vai fazer um tipo de abordagem, um tipo de tratamento. Provavelmente a gente vai trabalhar como é que está essa ansiedade, como é que a pessoa está chegando, ela está conseguindo se divertir, ela está relaxada. A ereção também passa por um estado de relaxamento. Se a pessoa está muito preocupada, e essa é uma preocupação muito frequente dos homens, o desempenho, a qualidade, o agradar a parceira, mas a pessoa vem com tanta carga que muitas vezes essa vontade de agradar é extremamente útil, vamos dizer assim, para a disfunção e não para o prazer sexual desse casal. Outra forma de disfunção, o relacionamento já está passando por um desgaste, relacionamento de longo prazo, que tem uma questão que a gente chama de habituação. Aquele relacionamento já está chato, já está monótono, está pouco criativo. Então a gente vai trabalhar essa alegria, esse prazer novamente, esse enamoramento, e vamos ensinar técnicas, vamos ensinar outras habilidades para que esse relacionamento volte a ser instigante, prazeroso. Outras coisas que acontecem às vezes é um medo de engravidar a parceira, uma dificuldade de botar o preservativo. Muitas vezes a gente vai ensinar técnicas de como erotizar esse exercício do colocar o preservativo. Então essas coisas são coisas que a gente aprende em terapia, na terapia sexual, na relação. Outro ponto que a gente pode pensar também é a questão que acontece muitas vezes com homens mais jovens, que é o uso da pornografia em excesso e com isso a necessidade de uma estimulação cada vez maior para ter a ereção. Mas isso fica de um assunto para um outro vídeo. Eu estou dando aqui uns pequenos casos, pequenas amostras de tratamentos diferentes, de compreensões diferentes que você tem que ter e que seu terapeuta tem que ter para quando ele vai fazer a elaboração do seu plano diagnóstico e do seu plano de tratamento. Se o seu terapeuta não fizer essas perguntas como quando começou, em que época começou, se isso é ao longo da sua vida, se isso foi a partir de uma experiência amorosa frustrante, ou qual a situação que está no seu emprego, trabalho, profissão, estresse emocional, horas de sono. Se ele não fizer esse tipo de pergunta, suspeite. Esse tratamento provavelmente ele não é focal, ele não é realmente feito por um especialista em sexualidade e talvez não vá ser o mais adequado para o seu desejo. Esse é o toque que eu quero dar para vocês, essa é a dica sobre disfunção erétil. Se você quiser saber mais sobre isso,
pode acessar meu site diegovilasboas.com.br ou mandar seu e-mail que eu estou preparando um material específico para você.